Olá pessoal, prosseguindo então a nossa matéria, esse capítulo ele é um pouco teórico, um pouco difícil de contextualizar, mas está presente de alguma forma em algumas questões de vestibular. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é seviana. Seviana é qualquer segmento que a gente traça dentro de um triângulo, começando num vértice e finalizando no lado oposto. Esse aqui seria uma seviana, esse traçado verde seria uma seviana. São várias sevianas que a gente pode traçar e nessa parte do capítulo a gente vai estudar 4. Eu vou adiantar um pouquinho as páginas para a gente ressaltar quais são essas 4. Mediana, bissetriz interna, essa é a segunda. A terceira vai ser a altura e a quarta que a gente estuda nesse capítulo é a mediatriz. Eu vou falar um pouco de cada uma, ressaltando no material os pontos mais interessantes, lembrando que eu sempre ressalto baseado em questões que caíram já em provas, e aí a gente vai anotando o que é mais importante de cada uma, a gente vai destacando o que é mais importante de cada uma. A primeira delas é a ideia da mediana. O que é uma mediana? Sai do vértice até a metade do lado oposto. Então perceba que esses dois tracinhos é para indicar que eu estou dividindo o lado BC ao meio. Então esse pedaço é igual a esse. E isso ocorre também em cada uma das 3 medianas que a gente pode traçar. E o interessante é perceber que se eu traço as medianas de um triângulo, elas sempre vão se encontrar em um mesmo ponto que é chamado de baricentro. Tem uma aplicação na física, o baricentro. Ou seja, não tem a situação da gente traçar uma mediana, vou até fazer um traçado um pouco errado aqui, e ela sair desse ponto triplo de encontro. Então isso não existe. Todas essas principais sevianas que a gente traça vão se encontrar em um ponto só e ele vai receber o nome de acordo com a mediana que eu estou traçando. Se é mediana, de acordo com a seviana, perdão. Se é mediana, é baricentro. O outro é a bissetriz, e a bissetriz ela já esteve bastante presente em algumas questões. A bissetriz é aquela reta que divide o ângulo ao meio, né? Então, colocando 2 tracinhos aqui para esses ângulos, aqui seria 1, aqui eu vou colocar 2 arquinhos, né? Completando de cá. A bissetriz divide o ângulo ao meio, podemos traçar 3 bissetrizes, porque são 3 ângulos, né, no triângulo. O encontro, mais uma vez, das bissetrizes é um ponto só. Mais uma vez, não existe aquela situação de traçar uma bissetriz e ela não se encontrar nesse ponto. As 3 se encontram num ponto só. A gente chama esse ponto de incentro. E é interessante anotar isso aí. O incentro é o centro de uma circunferência inscrita nesse triângulo. Estou fazendo um traçado aqui bem à mão, saiu um pouquinho torto, mas é para ressaltar esse detalhe. E uma circunferência, para estar inscrita, ela tangencia os 3 lados do triângulo. Tá ok? Aqui está o que eu havia falado anteriormente. Já vou até adiantar alguns assuntos aqui. Se eu traço do incentro o raio da circunferência até o ponto de tangência, o ângulo que o raio forma com o lado sempre será de 90 graus. E aqui então eu já adianto algumas ideias presentes em algumas questões de prova. Aqui já caiu uma questão envolvendo esse conhecimento, uma questão que trabalhava marcenaria no Enem, tá ok? Então faça essas anotações aqui para a gente já ir memorizando o ângulo reto presente no momento que a gente traça o raio da circunferência. E lembrando que a circunferência, o centro dela é o incentro, ou seja, é o ponto de encontro das bissetrizes internas, tá ok? Quando a gente fala de altura,
a altura é o segmento que sai, vou diminuir um pouco o zoom aqui, que sai do vértice e faz um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Há a possibilidade da gente fazer o traçado das três alturas, elas vão se encontrar no ponto chamado ortocentro, até aqui, ressaltem isso aí por favor. Mas se eu tiver um triângulo obtusângulo, eu posso traçar as alturas, lembrando que a altura relativa ao lado BC, ao lado que é suporte desse ângulo obtuso, ou seja, esse ângulo maior que 90 graus, daí então o nome do triângulo ser obtusângulo, ela vai estar fora, né, do triângulo, não vai estar necessariamente traçada dentro. Isso vai acontecer também com a outra altura sendo obtida a partir do prolongamento do lado AC. E de qualquer forma, se eu traço as três alturas, elas vão se encontrar num único ponto. Nesse caso, o ortocentro está fora do triângulo. É interessante notar, eu aposto nessa ideia aqui em algum momento no vestibular que vocês vão encontrar pela frente aí. Um detalhe importante nesse material é que é falado de um triângulo retângulo em que a gente consegue traçar a altura relativa à hipotenusa e a altura relativa aos catetos serão os outros catetos, será o outro cateto, né? Por exemplo, qual é a altura relativa ao cateto BC? É o cateto AB. Por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus. E vice-versa, né? Qual é a altura relativa ao cateto AB? É o cateto BC, porque ambos são perpendiculares entre si. Falando agora da mediatriz no segmento, e a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a altura. A mediatriz, ela é um segmento perpendicular que passa pelo ponto médio do lado. Então, tem um lado AD, aqui no caso, AB, pode ser do lado de cá, lado AB. Esse segmento é igual a esse, né? Ou seja, de B até M3 é igual a M3 até A. Estou dividindo do lado ao meio. Se eu passar um segmento pelo ponto médio, perpendicular, se eu passar uma reta perpendicular, e se eu fizer isso, passando pelos pontos médios dos três lados desse triângulo, eu chamo esses segmentos, né, de mediatriz, e elas vão se encontrar em um único ponto também. Essa é uma característica interessante. Isso em qualquer tipo de triângulo, elas vão se encontrar num único ponto e no caso específico do triângulo retângulo, vai ser justamente o meio da hipotenusa. Vamos dividir a hipotenusa ao meio. Isso quando o assunto for mediatriz. E da mesma forma que lá na bissetriz a gente tinha o incentro, na mediatriz a gente tem o circuncentro, que é o circuncentro é esse ponto da mediatriz, do encontro das mediatrizes, perdão, e vai ser o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Lembrando que para ser circunscrita, o triângulo precisa estar com os vértices sobre a circunferência. É o que acontece nessas três figuras e percebam que, como consequência disso, a hipotenusa vai ser sempre o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. É isso aí, pessoal. Próximo vídeo com exercícios. Mandem dúvidas e bons estudos.